aquele menino de 13 anos, intraempreendedor, imaginava que ia chegar a subir nos palcos? Imaginava. Não sabia ainda como, que tipo de palco, mas já sabia que ia ser grande, que ia ser um sucesso. Tô na estrada e vou sorrindo, apaixonado pela gente, pelo povo do meu país. Olerê. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou com o Agnaldo Oliveira, é o mesmo sobrenome, né? Pois é, não vai esquecer o Oliveira, hein? Ah, não dá para esquecer. O Agnaldo, gente, ele é franqueado da Escola de Idiomas Uptime. Ele é apresentador de um programa do Canal 25 aqui em Jundiaí, em São Paulo, que é o Café Corporativo. Café Corporativo, né? E também hoje ele é consultor e palestrante na área de vendas e empreendedorismo. Né? Da mesma forma, estamos juntos. É isso aí. Conectados. Isso aí, muito bom estar aqui contigo. Meu amigo, eu que agradeço pelo seu tempo, pela sua gentileza para poder ajudar a inspirar outros empreendedores. Porque sabe o bacana que eu percebi na tua história? É que quando a gente fala em empreendedorismo, as pessoas imaginam logo que a gente tem que ter a nossa empresa, tem que ter o nosso negócio, que empreender é somente ter a minha empresa. Ter CNPJ. Tem o CNPJ. Isso aí é fácil. Né? Isso aí é fácil. A gente vai entra no site, com 10 minutos tem o seu CNPJ. Né? Um microempreendedor individual, sim, por exemplo. Mas existe todo um processo anterior. Como é que você chega lá? Né? Como é que você chega lá? Que comportamento? E é isso. E é essa a essência do nosso projeto Empreendedores que Inspiram. Qual é essa essência? O que tem que ter antes para você chegar nesse ponto em que você está hoje com reconhecimento, sendo visto pelas pessoas e as pessoas querendo estar com você, querendo fazer parte da tua empresa, te contratando para que você fale sobre isso também. Né? Como é que a gente pode voltar nesse tempo? Em que momento você começou a ter esse start? Eu acredito que tudo começa pelo desejo. Quando eu era criança, eu venho de uma família que não tinha muitos recursos, né? Não passava necessidade de nada, mas também não tinha muito alternativa de fazer aquilo que não era essencial. E eu tinha muitos sonhos, muitos desejos, assistir a televisão, queria conhecer aqueles lugares que apareciam na televisão, né? Então, ouvia o nome daqueles parques de São Paulo, aquelas ruas de São Paulo, e falava, um dia eu quero estar lá, né? E isso era muito distante. Então, eu falava com os meus pais, a minha mãe foi uma pessoa que me inspirou muito. Ela falou assim, quando você trabalhar, você vai poder tudo. E essa frase ficou na minha cabeça. Quando eu começar a trabalhar, eu vou poder tudo. Então, tudo para mim era tudo mesmo. Já começava do trabalho. Então, eu queria trabalhar. Eu, com 10 anos, queria trabalhar. Eles não deixavam. Com 13... Com 10 anos você já 10 eu queria trabalhar, mas não podia, né? E sim, obviamente que eles não deixavam. Mas com 13 eu queria trabalhar, porque com 10 eu já vendia sanduíchezinho na escola, com 12 anos eu gravava fita, naquele tempo tinha fita cassete, eu pegava o discão de vinil, gravava a fita cassete, vendia. Pessoal, isso fazem aproximadamente uns 10 anos. Faz pouco tempo, tá? Eu tenho 46. Eu gravava as fitas e vendia no ônibus, então eu lembro claramente eu vendendo uma fita de cassete para o vendedor. Era pirataria na época, mas não sabia que era pirataria. Mas para mim era empreendedorismo. Eu também não sabia que tinha esse nome. Né? Não sabia o que era. Mas eu estava ganhando meu dinheirinho honesto, suado, né? Sim. E aí com 13 anos... De maneira protagonista, independente. Identificando oportunidades. Claro, tinha uma demanda e eu sabia, eu tinha como solucionar aquela demanda. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe ela trabalhava no Círculo do Livro. Círculo do Livro? Era um trabalho que é o seguinte, ela passava nesta semana distribuindo revistas na casa das pessoas, ela tinha um setor. Depois de 2 semanas, as pessoas escolhiam, né, esse livro que queria através do catálogo. Então, na semana seguinte, ela passava marcando qual foi escolhido. E na terceira semana, ela passava entregando os livros. Entendi. As 2 primeiras fases eu fazia para ela, porque não carregava peso. A terceira fase, que era entregar os livros, aí eu ia junto com ela, porque ela não me deixava carregar os livros, né? Isso com 13 anos. Mas eu queria trabalhar, que ali eu só ajudava. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu sou de junho, quando eu tinha 13 anos e meio, era fevereiro, volta às aulas, e a minha mãe foi comigo até uma papelaria muito tradicional aqui em Jundiaí. Certo. E ela falou, olha, esse menino aqui quer trabalhar.
E o dono da papelaria falou assim, então põe ele aqui no pacote. Eu virei pacoteiro, eu embrulhava as Naquela época coisas. era mais fácil a coisa, né? Não, era assim. Que é o- Tenho tem emprego, vaga. tenho vaga, começo a trabalhar hoje. Eu já comecei no mesmo dia. E eu não tinha noção do que era trabalhar. Eu não sabia que para mim trabalhar era fazer aquilo que me mandavam fazer. Então eu esperava mandar. Eu não tinha padrão de comportamento, eu me comportava do mesmo jeito que eu me comportava em casa. Ninguém ensinou para mim, olha, você tem que ser assim, assim, assim. Achava que era só chegar no local, ficar lá, O que é trabalhar? obedecer alguma ordem E receber. e receber. Fui mandado embora, porque não tinha comportamento adequado. Conseguiu passar quanto longo tempo? 30 dias. E fui mandado embora. Passou, E aí? Passou muito tempo. Passou muito. Mas isso foi para mim uma grande frustração, porque eu venho de uma família em que ser mandado embora é uma coisa vergonhosa. Meu pai nunca foi mandado embora, entendeu? Ele falava isso. E isso doía. Isso doía. Mas então teve... Que lição? eu aprendi que eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu fui trabalhar numa outra loja de material de construção. E lá alguém teve a boa vontade de me ensinar a ser colaborador. Ok. Nunca ninguém tinha feito isso. Então eu lembro, até hoje eu lembro do seu Walter Vieira. Tem no meu blog a história do Walter Vieira. Na minha empresa tem uma sala de reuniões que eu batizei com o nome de Sala de Reuniões Walter Vieira. Ele já é falecido. Que homenagem bacana. E ele ensinou o que era o comportamento de um colaborador que realmente colabora. Naquela época a gente não tinha esse nome, colaborador, era funcionário. Né? E ele falava, você tem que fazer assim, você tem que valer a pena para a empresa, se você não valer a pena para a empresa vai te mandar embora. Era uma loja de material de construção, mas ele tratava como empresa. Ele falava a empresa, a gente até achava estranho, né? Achava que estava dando um título maior. Mas aquilo valeu muito na minha vida. E ele falava para mim, eu tinha 14 anos, e ele falava para mim assim, você vai ser um grande vendedor de uma grande empresa. E eu com 14 anos entrava por aqui, saía por aqui, mas... Ele percebia esse potencial em você, mas você ainda tinha 14 anos. Porque com 14 anos eu vendia mais do que a maioria dos vendedores da loja, que já eram veteranos. Porque esses vendedores, eles tinham lá aquelas maneiras de... sabe, seus atalhos. Eu não tinha atalho, eu queria trabalhar. Eu queria vender. Eu entendia que quanto mais gente eu atendesse, mais eu vendia. E nem sempre essa conta é assim, né? A gente tem que atender bem. Hoje eu entendo que a gente tem que atender com qualidade. Bom, enfim, eu trabalhei em 3 lojas de material de construção. Quando eu tinha 17 para 18 anos eu fiquei desempregado, fiz um curso de fotografia, fui ser fotógrafo de jornal. Ali eu achei a minha inspiração. Eu queria ser fotógrafo, eu queria ser jornalista, queria escrever. E me deram a oportunidade de escrever algumas coluninhas sobre rock and roll. Então, o Conceição, na época aqui em Jundiaí, ele tinha um caderno no jornal e sempre quando sobrava espaço no jornal físico, né, tinha aquele negócio da diagramação, sobra espaço. Ele falava, escreve aí sobre rock and roll. E eu escrevia, para mim, eu torcia para ele não vender, né, que era para sobrar espaço. Se ele um dia vir isso, ele vai dar risada. E eu escrevia sobre rock and roll. E aí eu me desliguei do jornal, aí sim, fiquei desempregado. Mas você trabalhava com vendas, ficou desempregado, fez trabalho em fotografia, identificou uma nova paixão. E ali eu me apaixonei, era aquilo que eu queria fazer. Só que aquilo não me sustentava, eu tinha 21 anos e eu precisava trabalhar. E eu fui procurar um emprego que eu vi no jornal, vendedor, numa escola de inglês. E ali eu falei, vou trabalhar aqui até para quebrar um galho. Minha mãe falava assim para mim, até se arrumar outra coisa. Né? O que você acha disso, até arrumar outra coisa? Então, eu estou há 26 anos na área, né? Porque o que aconteceu? Tentando. Mas eu nunca mais fui procurar outra coisa. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa escola de inglês e até depois de um mês mais ou menos, alguém ligou na minha casa falando assim, tem um emprego para você e tal, no comércio. Aí minha mãe me avisou, falou, você tem que ir lá. Eu falei, mãe, não vou, estou bem onde eu estou. Não, mas você tem que ir lá. E aí eu fingi que eu fui, mas não fui. Sim. Depois eu contei para ela. E nessa escola de inglês eu virei gerente, trabalhei 8 anos lá, virei diretor. E logo depois que eu virei diretor, eu descobri que essa escola ela estava se fundindo com a sua maior concorrente. Eu falava, poxa, eu não quero ir para essa maior concorrente. Não tenho nada contra, sabe? É uma empresa que eu admiro também. Mas era a nossa maior concorrente. Aquele negócio, você joga hoje num time, né?
Sabe, eu sou santista. Não. Imagina se o time ser fundido com o outro, não quero, não é? E um ego todo ferido. Não, e aí eu tinha um amigo, muito bom amigo, que ele estava fundando uma rede de escolas de inglês. E aí ele me convidou para ser diretor dessa escola, dessa nova rede nascente. E eu viajei para Belo Horizonte para ser diretor, para aceitar um emprego como diretor. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que morar em Belo Horizonte para isso. E eu falava, não, mas eu quero morar em São Paulo. Ele falou, não, mas então em São Paulo não dá, eu quero um diretor aqui. Ah, mas você vai crescer para lá. Eu falei, não, então vou fazer o seguinte, abre a sua escola e você vira franqueado. Então, o convite veio para abrir a sua franquia aqui, né? Ele me convidou, mas eu não tinha a menor noção do que era essa empresa. Veio de 13 anos numa papelaria, depois numa loja de material de construção, depois no jornal. Depois como colaborador de uma escola de inglês. Como colaborador, foi convidado a ser franqueado a primeira unidade aqui na região. Eu abri a primeira escola em Campinas e cheguei a ter 5 escolas de inglês. Os ensinamentos do seu Walter ajudaram, tinha que fazer uma plaquinha para ele. 2 pessoas que me inspiraram muito na minha vida, Walter Vieira e Dona Rosentina, minha irmã. Bacana. E depois disso, com 5 escolas, aí eu tinha um sócio, nós desfizemos a sociedade, então o número de escolas foi diminuindo, né? Hoje eu tenho uma franquia da Uptime. Certo. Há alguns anos atrás eu decidi que eu precisava empreender em outras áreas, porque eu sentia essa necessidade dentro de mim de ensinar pessoas, de inspirar pessoas. Parti para um blog, parti para vídeos na internet, fazendo ensinamento. As coisas vão acontecendo, vão mudando e a gente tem que ir ajustando todas elas dentro do nosso novo sonho. Com certeza. E aí o Canal 25 me achou um dia, vem fazer um programa aqui, nós tivemos que adaptar, né? E aí eu criei esse modelo que é a entrevista, eu entrevisto empreendedores, gestores, professores, pessoas que tenham o que ensinar. Bacana. Esse programa está há 2 anos no ar, eu já tenho mais de 90 entrevistas gravadas e estão na internet, basta entrar no YouTube, Café Corporativo. São 90 inspirações, são 90 aulas. Eu costumo dizer que o Café Corporativo é uma universidade na sua tela. Sim. Não é? E com isso me abriu um mercado muito grande de palestras. Eu tenho feito palestras para públicos extremamente qualificados. E aí está o meu prazer, é de levar conhecimento para outras pessoas, de levar inspiração para outras pessoas. Aquele menino de 13 anos, intraempreendedor, imaginava que ia chegar a subir os palcos. Imaginava, não sabia ainda como, que tipo de palco, mas já sabia que ia ser grande, que ia ser um sucesso. Às vezes o caminho que a gente chega até o nosso objetivo não é aquele caminho que a gente traçou. A gente tem que ir costurando, tem que ir se adaptando, tem que ir criando. A vida é assim. Teve alguma característica, alguma competência que você não tinha ou tinha pouco desenvolvido e precisou elevar mais para... Claro, coletividade. Eu sempre fui um cara que pensei muito em mim. Eu sempre tive muita dificuldade em me incluir. E eu, sabendo dessa dificuldade, eu fui muito rebelde. Certo. Eu tinha muita dificuldade de me incluir nos locais de trabalho. Por isso, inclusive, às vezes eu não ficava, porque as pessoas não me toleravam, né? E aí, eu sabendo disso, eu entendi que eu tinha que mudar. A minha principal característica, eu tinha que me tornar uma pessoa mais agradável. Um dia eu assisti uma palestra, acho que foi com o Valdez Ludwig, e ele falou assim, você precisa fazer com que as pessoas gostem de você. Porque se as pessoas não gostarem de você, elas não vão querer ficar perto de você. Ninguém é obrigado a ficar perto, não te indicam, mesmo você sendo bom naquilo que faz e não te indicam. Não querem você como colega de trabalho, simplesmente você é um cara chato. É ruim ficar ao teu lado. E aí eu falei, poxa, eu tenho que mudar essa característica minha. E por isso que eu falo, você quando emprega alguém, você tem uma responsabilidade de ensinar.
A pessoa não tem a obrigação de aprender. Ah, mas o cara não se toca. Não, tem gente que não se toca. Tem gente que Ou não. vai levar muito tempo para ele se tocar. Então você pode colaborar, fazer com que ele se toque mais rápido. Se você hoje tem 30 anos, você tem a missão de ensinar quem tem 20. Eu estou com 46 anos. Eu preciso encurtar o caminho de quem tem 18 hoje. Perfeito, perfeito. Para a gente concluir, eu quero que você me diga o que é essencial para o empreendedor brasileiro. Para qualquer empreendedor, ele precisa primeiro ter uma visão de mercado, enxergar o ambiente em que ele está e trazer para esse ambiente a cura da dor que o ambiente tem. Então, se eu tenho uma dor, por exemplo, eu vou procurar emprego. Procurar emprego é uma forma de empreender. O sujeito pergunta, por que você quer trabalhar aqui? O outro fala, porque eu estou precisando. Eu estar precisando é um motivo meu, não do outro. Sim. Eu tenho que dar um motivo para ele me contratar, porque eu posso trazer para a sua empresa isso e aquilo, diferente dos outros normais. Eu tenho um tchan a mais do que o normal. Agora, básico para o empreendedor é treinar. E ele treina ser empreendedor quando ele trabalha na empresa do outro. Porque se na empresa do outro eu trabalho mal, por que eu vou trabalhar bem agora? Ou ainda que eu queira trabalhar bem agora, eu sou inexperiente como empreendedor. Eu tenho 20 anos de experiência sendo funcionário ruim. E agora eu quero ser bom para a minha empresa? Não dá. Então, você hoje tem 13 anos, comece a trabalhar bem, como se a empresa fosse sua. Não importa quanto te pagam. Sim. Mas pensa que a empresa é sua. Tudo é um reflexo, né? Tudo é um reflexo. O que eu faço sendo parte da equipe de alguém é da mesma forma que eu vou fazer tendo a minha própria equipe. E enxergue que toda ação sua dentro da empresa tem uma reação. Se eu atendo bem o cliente, ele volta. Se ele volta, ele paga. Se ele paga, ele me sustenta. O meu emprego depende do cliente. Se o cliente não volta para a empresa, eu perco o meu emprego. Então, quando o cliente fica bravo com a empresa e vai embora reclamando, não é um problema do dono, é um problema de toda a cadeia. De todo mundo, de todo mundo. Todo mundo, o barco afunda com todo mundo. Aguinaldo, muito obrigado pelo bate-papo. Tenho certeza que vai ajudar a inspirar muitos empreendedores pelo Brasil inteiro. Preste atenção no que ele falou desde o início, atitudes, engajamento, aprender a escutar o que as outras pessoas falam pra gente, que é muito importante que cada um tenha um mentor, que cada um preste atenção nas coisas que as pessoas nos dizem e absorver isso para o nosso futuro e faça sempre o melhor que você conseguir, independente de onde você esteja. Quando você conseguir ter o seu negócio, se esse for o seu objetivo, você vai fazer isso muito bem, vai ter os seus resultados que você alcança, vai alcançar os resultados que você deseja. Tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau! Estou feliz, pois apesar do sofrimento vejo um mundo de alegria bem na raiz. Vamos lá!